Truly, don't Robert Fugue. It is helpful to remember that. Desculpa. Our discussion of science and worldviews demonstrates that um, the world of natural and historical fact with which science deals cannot be truly interpreted by any. Opa! Então vocês não escutaram nada até agora, né? Tá, então a gente vai ler Robert Fugit. Our discussion of science and worldview demonstrates that the world of natural and historical fact with which science deals cannot be truly interpreted by anyone who is not a Christian. Even the mere assumption that anything can be intelligently be asserted about the phenomenal world by itself presupposes its independence of God and as such is in effect a denial of him. With regard to the science method, our discussion of science and worldview demonstrates that the scientific method is in a sense a religious method, an atheistic, humanistic method, methodology. The scientific method for modern man presupposes that God cannot exist and that man's autonomous mind is the final arbiter of reality. In terms of this, freedom means the independence of man from God and from any God given law and standard. So that law and morality are not God given but are man made and pragmatic and utilitarian. With regard to the biblical ethics, science must never be used to bind people's conscience by determining ethical rules. Value of science. Science has an important but limited function for the Christian. God created man as his steward over the earth. His stewardship, called the Dominion Covenant or Creation Mandate, provides the vocational basis for man's development of science and technology. In other words, science and technology are tools helping man subdue and fill the earth. Science is useful when it attempts to develop theories and build models to better explain the nature of God created order. Even untrue scientific theories can be useful, that is, Newtonian and Einsteinian physics. Origin of state-controlled education in America. The impetus of tax-funded state-controlled schools in America came from the three main sources. The first group was the Socialists, led by Robert Owen from 1771 to 1858, the father of modern socialism. The Socialists believed that the state should raise all children from infancy. Their goal of education was to produce children who would be obedient to the state. John Dewey's socialism was so extreme that he even denied the individual ownership of his own mind. Sadly, public education has now become the primary instrument for promoting socialism in America. The second source pushing for state schools in America was the socially elite of Massachusetts Unitarians, who rejected the Christian doctrine of the Trinity and taught salvation through good works, led by Horace Mann from 1796 to 1859. Both groups rejected the biblical doctrine of the depravity of man, teaching instead that man is innately good and that he is perfectible through proper education. Their goal was social engineering, making children in their image. Education was seen as messianic, solving all men's problems and producing an utopia on earth. In fact, the promoters for state-controlled education in America preached that it would eliminate poverty, social injustice, and crime. In addition to rejecting the Bible doctrines of God and man, the Unitarians and many other non-Christian intellectuals also rejected the Bible view of history, embracing German philosopher George Wilhelm Friedrich Hegel's
German philosopher George Wilhelm Friedrich Hegel from 1770 to 1831. Pantheistic evolutionary view of history. In Hegelian philosophy A, there is no absolute truth or absolute ethics in history. B, the state is the absolute God walking upon the earth. C, there is no place for individual liberty or individual rights, since the individual is merely a valueless cog in the state. And D, the purpose of education is not to equip the individual to utilize his unique gifts and become all God has called him to be in his family, church, and business, but to be socially engineer, but to socially engineer him into an ignorant, unthinking, obedient collectivist slave of the absolute state. This statist educational goal explained why the Let's Say reading scam was imposed upon American children and why, as a result, Johnny can't read. Slaves who can read and think critically for themselves are much harder to control. In the political realm, Hegelianism has always fostered totalitarianism. It was the underlying philosophical foundation of Prussian militarism under Otto von Bismarck, communism, Marxism, and fascism. However, the Hegelian evolutionary view of history does not ultimately promote nationalism. It promotes a technocratic global society, a brave new world, a new world order. Agora vamos ler em português. Vocês estão vendo tudo, certo? Vamos lá, então, ler em português agora. Nossa discussão sobre ciência e cosmovisões demonstra que o mundo dos fatos naturais e históricos com os quais a ciência lida não podem ser verdadeiramente interpretados por quem não é cristão. Mesmo a mera suposição, de que qualquer coisa possa ser inteligentemente afirmada sobre o mundo fenomenal por si só pressupõe sua independência de Deus, e como tal, é com efeito uma negação dele. Do que diz a respeito ao método científico, nossa discussão sobre a ciência e cosmovisão demonstra que o método científico é essencialmente um método religioso ateu e de metodologia humanística. O método científico para o homem moderno pressupõe que Deus não pode existir e que a mente autônoma do homem é o arbítrio final da realidade. Nesse sentido, liberdade significa independência de homem, a independência do homem de Deus, ou seja, a independência do homem de Deus e de qualquer lei e norma dada por Deus, de modo que a lei e a moralidade não é dada por Deus, mas é feita pelo homem, pragmática e utilitária. Com relação à ética bíblica, a ciência nunca deve ser usada para vincular as pessoas à consciência ou determinando regras éticas. Agora, o valor da ciência. A ciência tem uma função importante, mas limitada, para o cristão. Deus criou o homem com seu mordomo sobre a terra, Gênesis 1, 26 a 28. Essa mordomia, chamada de pacto de domínio ou mandado de criação, fornece a base vocacional para o desenvolvimento humano da ciência e da tecnologia. Em outras palavras, ciência e tecnologia são ferramentas que ajudam o homem a subjugar e encher a terra. A ciência é útil quando tenta desenvolver teorias e construir modelos para melhor explicar a natureza da ordem criada por Deus. Mesmo teorias científicas falsas podem ser úteis, por exemplo, a física newtoniana e einsteiniana. A origem da educação controlada pelo Estado na América. O ímpeto para escolas estatais nos Estados Unidos, financiadas por impostos, veio de 3 fontes principais. O primeiro grupo foram socialistas, liderados por Robert Owen, de 1771 a 1858, pai do socialismo moderno. Os socialistas acreditavam
que o Estado deveria criar a todas as crianças desde a infância. Seu objetivo de educação era produzir filhos que seriam obedientes ao Estado. O socialismo de John Dewey foi tão extremo que ele até negou a propriedade do indivíduo. Infelizmente, a educação pública agora se tornou o principal instrumento para promover o socialismo na América. A segunda fonte que pressionava as escolas estaduais na América era a elite social unitarista de Massachusetts, que rejeitavam a doutrina da Trindade e ensinaram a salvação através de boas obras, liderados por Horace Mann, de 1796 a 1859. Ambos os grupos rejeitaram a doutrina bíblica da depravação do homem, ensinando, em vez disso, que o homem é naturalmente bom e é perfeito e pode ser perfeccionado através de educação. Seu objetivo era a engenharia social, tornando as crianças à sua imagem. A educação era vista como messiânica, resolvendo todos os problemas do homem, produzindo utopia na Terra. De fato, os promotores da educação controlada pelo Estado pregavam que eliminaria a pobreza, a injustiça social e o crime. Além de rejeitar as doutrinas bíblicas de Deus e do homem, os unitaristas e muitos outros intelectuais não cristãos rejeitaram também a visão bíblica da história, abraçando a visão do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a visão panteísta e evolutiva da história. Na filosofia hegeliana, não existe verdade absoluta ou ética absoluta na história. O Estado é o absoluto Deus caminhando sobre a Terra. Não há lugar para a liberdade individual ou direitos individuais, uma vez que o indivíduo é apenas uma engrenagem sem valor no Estado. O objetivo da educação não é equipar o indivíduo a utilizar seus dons únicos e tornar-se tudo o que Deus o chamou para ser em sua família, igreja e negócios, mas socialmente projetá-lo em um ignorante, escravo que não pensa, obediente e coletivista do Estado absoluto. Este objetivo estatista educacional explica por que o golpe da leitura Luxey foi imposto sobre as crianças americanas, e porque, como resultado, Johnny não consegue ler. Escravos que sabem ler e pensar criticamente por si mesmos são muito mais difíceis de controlar. No domínio público, o hegelianismo sempre promoveu o totalitarismo. Foi o fundamento filosófico subjacente ao militarismo prussiano, sob Otto von Bismarck, comunismo, marxismo e fascismo. No entanto, a visão evolucionária hegeliana da história não promove o nacionalismo. Isto promove uma sociedade global tecnocrática, um admirável novo mundo, uma nova ordem mundial.